da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Boa noite, a paz do Senhor, né? Ia ser às 21 horas, eu resolvi começar mais cedo, que já está tudo esquematizado aqui. Esta live. Que libertação a gente precisa ter? Sempre falamos de culto de libertação, né? Muitas pessoas acreditam que o culto de libertação só tem libertação quando cai um demônio gritando, né? Quando uma pessoa passa mal. A libertação, para nós crentes, é totalmente diferente das pessoas que não são crentes. Um culto de libertação com pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que estão atormentadas por espíritos imundos, atormentadas pela escolha que ela fez, aí sim é um culto de libertação que vai ter algum tipo de manifestação. Mas a libertação aqui é para nós crentes. Nós queremos estar totalmente livres e libertos, porque para entrar no céu não é tão fácil assim como as pessoas imaginam. Tá? Não é só levantar a mão para Jesus. Nós não temos a teoria hipócrita das piores que eu já vi de doutrina no planeta, que é a calvinista, uma vez salvo, sempre salvo. Isso é uma das piores mentiras que o diabo usou para destruir a vida de muitas pessoas que servem a Deus. Nós não vamos cair nesse engodo de Satanás. Tá? A Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Ou seja, tem que permanecer até o fim. Não é uma vez salvo, sempre salvo. Tá? Nós não vivemos de predestinação. Vivemos de escolha própria. Eu escolhi o meu destino. Eu escolhi a minha fé. A Deus me escolheu e me fez ouvir o seu pasto. Claro, no grande plano da salvação foi Deus que me escolheu. Porém, se eu quero ou não, é livre-arbítrio, né? E eu escolhi servir a Deus. Escolhi estar na direção de Deus. Vamos louvar o Senhor? Depois a gente faz uma oração. E vamos falar um pouquinho, né? Eu ensinei a vida toda essas coisas. Mas hoje eu vou dar uma pincelada. Porque eu já falei tanto, já ensinei tanto, né? E vou dar uma pincelada e vou trazer qual a libertação que nós temos que ter. Poxa, pastor, crente precisa de libertação? Sinto muito. Mas se a pessoa não foi liberta completamente, é claro que ela precisa de algum tipo de libertação, né? Afinal de contas, eu quero ser liberto todos os dias, né? A Bíblia diz, quem está em pé, cuide e não caia. Se você não quer cair, você tem que saber onde está pisando, né? Se você não souber onde está pisando, você escorrega, você cai. Então tem que saber onde pisa, amém? Vamos lá. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais. Tristeza e dor nunca mais. Virei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu
mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, as nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul. Glória seja o nome do Senhor. Vamos orar, falar com Deus. Estamos num momento de apreensão espiritual. O que é uma apreensão? É uma época de cuidado, de preocupação espiritual, né? Nós vamos aproveitar a plataforma do anticristo para nos preparar para Deus. Vamos despertar para a vida, né? Vamos acordar para a vida. Vamos simplesmente entender que o que o Senhor falou, prometeu, está acontecendo, está se cumprindo. Porque Deus prometeu curar, curou. Deus prometeu salvar, salvou, né? O Senhor prometeu abrir porta onde não tem porta, abriu. Tudo isso é lindo e maravilhoso. Mas também Ele prometeu vir nos buscar. E temos que estar prontos. Não é Ele que vai nos preparar. Tem muito crente que tem a mente meia deturpada, que acredita que Deus vai prepará-lo. Isso não vai acontecer. Você tem que se preparar. É você que quer ir para o céu. Então você que se prepara. Então vamos trazer aqui, né, uma ideia do que está acontecendo. Vou pincelar, como eu falei, mas vou trazer um assunto mais pertinente a isso daqui a alguns dias, né? Há um tempo atrás, eu não me lembro se foi 2016, 18, 17, não me lembro. Eu até repostei o vídeo aí, alguns dias compartilhei. Quando o túnel de São Gotardo foi inaugurado, ali eu mostrei o telão da igreja, mostrei como Satanás está descaradamente, sem nenhum tipo de preocupação em mostrar quem ele é. Isso, quando eu falo Satanás se mostrar, não estou falando que o diabo vai aparecer com chifre, né, vestido com chapéu de couro e falando que Lula é 10. Não. Parece brincadeira, mas não é. Desculpa, meu irmão, mas eu vou falar uma coisa bem séria para você. Crente que teme a Deus de verdade, ele tem uma sabedoria divina. Então ele tem que entender quem é que está do lado dele e quem não está do lado dele. Se ele não entender, sinto muito, ele precisa de uma libertação maior do que essa que eu vou pregar aqui. Mas se você está entendendo o que está acontecendo, o que está acontecendo no Brasil, já acontece há muito tempo, já denuncio isso há muito tempo.
eu não denuncio a corrupção de PT por causa de Bolsonaro. Eu já falava isso muito antes de Bolsonaro aparecer. Eu nunca votei em ninguém do PT na minha vida. Nunca na minha vida eu votei em alguém desse partido. Tá? Então eu posso falar com muita propriedade. Tá? Eu tenho todos os comprovantes de votação, pode fazer até uma averiguação da minha vida para ver se eu votei, porque o voto está lá. Tá? E o meu voto está computado. Tá? Quando você vota, dá para saber em quem você está votando. Então eu nunca votei. Mas não estou aqui para falar de política, nem falar desse indivíduo. Por que vem essa alegoria, essa brincadeira, né? Porque é verdade. Porque hoje ele está sendo demonizado por aquilo que ele fez, né? E nós sabemos que somos demonizados por as coisas ruins que fazemos. Assim como somos exaltados, somos agraciados e até copiados quando fazemos boas coisas, tá? Então, vai o lembrete para você aí. Satanás, ele não vai vir vestido de diabo, tá? Mas os que servem a ele vão mostrar que servem, tá? É claro que muitas pessoas pensam que Satanás está na favela, nas periferias. Satanás está na pobreza. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando jaz é porque mora, tá? Quando você vai no cemitério, aqui jaz fulano de tal, é lá que ele está morando agora. Aqui jaz fulano de tal, tá? Então, o mundo jaz no maligno significa que ele mora aqui. Para Deus, isso aqui é um grande cemitério, tá? Um grande cemitério. Tem os que estão mortos, os que foram vivos pela palavra. Aí você vai falar assim, pastor, não tem lógica. Não tem lógica você que não lê a Bíblia. Você está lembrado quando Jesus disse para aquele moço que queria enterrar o pai primeiro para depois segui-lo? Ele disse o que para o rapaz? Deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. É uma alegoria para as pessoas que não viram a luz. Ele estava diante da luz, mas ele rejeitou. Ele rejeitou devido à grande perda que ele iria sofrer se ele deixasse de ir no velório do pai, no enterro do pai. Porque os velórios daquela época demoravam dias. E o filho primogênito, que tinha direito a 50%, se não estivesse presente, com certeza ele seria deserdado. Então, vamos entender esse grande cemitério que jaz no maligno. Então não tem como somente as pessoas mais baixas, mais pobres, não estou falando no sentido pejorativo nem preconceituoso, mas é onde o pessoal demoniza tudo, né? Ah, mas lá está o crime organizado, tá? O crime organizado, ele não nasceu lá embaixo, ele nasceu aqui em cima. Quando eu falo aqui em cima, não estou falando daqui da minha esfera, não, estou falando daqui em cima. Nasceu ali, ó, lá do mundo político mais poderoso, lá dos endinheirados que estão no poder, que muitas vezes chegaram lá em cima no topo à custa de muitas vidas, tá? Então, eu quero explicar para você o que o mundo está vivendo e alertar você que você precisa de libertação. Se você tiver no quadro que eu vou estar falando aqui, e não é tudo não, tá? Por causa de ser uma live, por ser uma live, eu não vou me estender muito, mas aqui vai ter o suficiente para você saber que nós precisamos de uma libertação para não sermos pegos de surpresa, porque o Senhor virá de surpresa. Amém? Então vamos lá. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui em mais uma live. Não estamos aqui para brincar, não estamos aqui para se aparecer, ou para nos aparecer. Não estamos aqui, Senhor, apenas para matar o tempo. Estamos aqui num compromisso mais rigoroso com o céu. Não sou perfeito, nunca fui. Tenho muitas qualidades, mas também muitos defeitos, como quase todos, ou todos que estão aqui a me ouvir. Mas uma coisa ninguém tira de mim, o ser teu servo, o ser filho de Deus. Porque isso eu conquistei por fé. Foi por chamado, foi por escolha, mas escolha divina. Eu escolhi obedecer. Então basta isso para me alegrar e para manter minha fé simplesmente em dia. Manter minha fé na tua direção, na tua presença. É claro, quem me dera que eu traçasse o caminho mais perfeito do planeta. Jesus é o caminho, é Ele quem eu sigo, mas infelizmente todos nós precisamos de libertações, todos nós em algum momento
em alguma situação, podemos, infelizmente, desagradar ao Senhor. E muitas vezes esse desagrado pode permanecer, pode continuar. E essa continuidade pode levar não só ao embaraço, mas à queda e até mesmo à destruição da vida e da alma. E é crendo nisso, meu Deus, que eu me proponho aqui ser usado por Ti. Eu permito que o Senhor use a minha vida, porque sem a Tua permissão, eu não posso fazer nada. E se eu permitir, o Senhor também não vai fazer nada, porque o Senhor é poderoso e não precisa de ninguém, a não ser daqueles que estão dispostos a realmente falar Tua verdade e fazer Tua vontade. Crendo assim, ó Deus, eu confio a vida de todos que estarão ouvindo esta live, onde for que seja. Todos que estão já assistindo, todos que ainda irão ouvir, para que o Senhor os alcance com o Teu poder e com uma poderosa libertação de todos os atos de Satanás e de toda carnalidade, no nome santo de Jesus. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor? Estamos chegando, pessoal, como mais compartilhado, falei que ia começar às 9 horas, então tem muita gente que está pensando que eu vou começar às 9 horas. Paz do Senhor Jesus, igreja, Deus abençoe. Vamos convidar, vamos compartilhar com os nossos irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos divulgar a palavra do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Aleluia. Eu já falei, eu toco pra mim, eu não sou músico. Mas às vezes eu tenho que improvisar, né? É 225 da água. Na batalha contra o mal, se valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar. Ser valente, seja aqui ou onde for, escudados no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altruísmo, com poder. Ser valente, franco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil, em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente, ser valente,
ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, ser valente. Cadê os valentes do Senhor? Oh, glória a Deus. Gritar é uma coisa tão fácil, né? Eu vejo nos altares tantos gritos, só que não defende a bandeira de Deus. A bandeira do Senhor ninguém defende. É tanta coragem, né? Coragem para falar contra aquele que está falando a verdade. Nossa, eu tenho tantas pessoas hoje em dia que ganhariam simplesmente grandes prêmios de Satanás por estar em cima dos altares, impedindo que a verdade chegue até o teu coração. Pastores, apóstolos, avivadores, que não estão avivando nada, nem suas próprias vidas. Avivam sim suas contas bancárias, porque eles estão pouco preocupados se você vai para o inferno ou não. Se eles não estão preocupados que eles vão, imagine se estão preocupados com você. A Bíblia diz que aquele que acrescentar que seja um tio, tá? Na palavra de Deus, que não seja verdade, as pragas e o mal que ele vai sofrer lá na frente para a eternidade inteira também será acrescentado. E aquele comitê que seja um tio, que seja uma letra desta palavra, estou falando de uma forma metafórica, como Jesus falou, somente será tirado da porção da árvore da vida. Ou seja, se você tira a palavra, você está indo para o inferno. Se você acrescenta a palavra, você está indo para o inferno. Você tem que ir na encruzilhada da vida, se encontrar e voltar para o lugar certo. Enquanto é tempo. Para de brincar com Deus. Eu vou falar muito com pastores, mas quem está me ouvindo pode se transformar num grande pregador, porque Jesus vai dar um grande chamado. Eu vou revelar para você. O Senhor vai dar um alarido de chamado antes do alarido da redenção. Ele vai convocar um monte, mas muitas pessoas cheias do poder de Deus e de coragem para anunciar a este avivamento poderoso que está chegando e que a sua vida está próxima. Não tem como sair pregando por aí como antigamente, mas temos os canais. Esses canais, que muitas vezes são tão censurados, esses canais levarão a salvação até a tua casa, a salvação até a tua vida, a salvação até a tua alma. Porque é muito importante você entender o que Deus está fazendo, o que Deus irá fazer em prol do seu reino. Hoje eu estou bem romântico com o Senhor, estou apaixonado por Jesus, né? Então vamos caçar um hino aqui, né? Tem uns que só cantando a capela que eu vou conseguir cantar. Tocar e cantar é meio complicado para mim, alguns hinos aqui. Isso é lindo. Eu vou cantar a capela. 227 da harpa. Vou cantar a capela. Só vou dar um tom aqui. Vai ficar alto. Vou cantar o coro para pegar a letra. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece
O que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vagas sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Louvores a Deus. Nossa, como é gostoso louvar a Deus. Cantar louvores a Deus. Louvores que não estão direcionados para o mundo gospel. Louvores que não estão direcionados para a verba. Não estão direcionados para a fama, para o sucesso. Esses louvores têm com certeza endereço certo. Que está sendo feito para agradar, louvar, engrandecer o Senhor. Não estou dizendo que você não pode cantar um louvor, você pode cantar o que você quiser. Não é porque muitos que estão por trás desse louvor, né, até quem compôs, não estão compromissados com Deus, que você não possa cantar, porque o louvor sai daqui, ó. Não estou falando da garganta, não. Sai da alma. Daqui, ó. É aqui que você mostra seu sentimento. Daqui até o ventre, o teu sentimento se manifesta. Quando você tem a voz embargada pela emoção, seja de alegria, seja de tristeza, seja de temor ou medo, é daqui que sai, até o teu ventre. Por isso que Jesus disse que rios fluirão do seu ventre para a vida eterna. Ou seja, glória o sentimento alcançado por Deus, a alma alcançada por Jesus Cristo, a salvação adentrando por dentro da sua vida. Olha que extraordinário, tá? Então, às vezes a pessoa canta muito bem, mas não traz emoção nenhuma. Às vezes a pessoa, ela consegue movimentar. Ó, movimento e unção é uma diferença bizarra, gigantesca. Movimento qualquer um pode fazer. Pode fazer um movimento de pagode, um movimento de funk, um movimento democrático, político. Você pode fazer um movimento de protesto, um movimento de alegria, um movimento familiar. Já a unção de Deus não tem nada a ver com movimento. A unção de Deus é a proporção da sua presença diante daqueles que o amam, que o temem e que o adoram em espírito e verdade. E nós queremos fazer isso. Adorar em espírito e verdade. Bispo, tem um pedido de oração da Kelly Prado. Ela pediu oração para a irmã que está ficando com medo de ficar sem provisão, até com medo de ler a Bíblia. Eu tô lendo aqui, tá? O que ela colocou. Porque ela diz que sabe que o mundo vai acabar mesmo, e aí ela já te agradece. Oi, Kelly, Pai do Senhor. Por ser uma irmã na fé, que está passando por isso, é aquilo que a gente bate na tecla, né? A falta do ensinamento. Essa irmã, se ela ficar firme com Deus, acho que é a irmã dela mesmo, ela vai ter a graça de Deus na vida dela. A graça de Deus vai guardá-la. Ela só precisa entender que o que está acontecendo, eu vou até explicar alguma coisa aqui daqui a pouquinho, não tem como voltar para trás. E o mundo vai demorar um pouquinho para acabar. E segundo, né, o cronograma bíblico, a primeira coisa que vai acontecer é a manifestação do anticristo. Depois, vai ter 7 anos, que dividido em 2 fases,
terão 3 anos e meio de uma tribulação assombrosa, assustadora. A primeira parte vai parecer tudo bem. Depois disso, o Senhor simplesmente lança por terra todos aqueles que são seus inimigos e vai haver 1000 anos de paz com Cristo. É uma coisa bem complexa. Eu quero que a sua irmã saiba que simplesmente o Senhor é na vida dela se ela temê-lo e vai guardá-la. E a provisão divina nunca acaba. Porque a provisão divina é muito mais do que comida e que bebida. A provisão divina que visa a sua alma, ela vai acontecer. Tá? Temos que estar prontos e preparados para o que está por acontecer. Quando os judeus foram brutalmente no Holocausto exterminados, que sofreram coisas horríveis lá, né? Tortura, estupros, coisas terríveis, fome, desidratação, mutilações. Então nós vemos que estar preparado com Deus é muito importante. Mas pode falar para ficar despreocupada, que a igreja não tem como sofrer nada disso. É promessa bíblica. A igreja, assim que se manifestar o anticristo, vai ser arrebatada. Por isso que eu vou ensinar hoje como estar bem com Cristo. Glória a igreja a tem que estar bem com Deus. A igreja tem que estar liberta. Porque a igreja, infelizmente, abraçou muitas coisas. A igreja se adaptou a coisas que não deveria ter se adaptado. Então precisa ser liberto, ser livre. Mas quem está livre e liberto vai cantar livre estou com o Senhor em breve. Tá? E outra coisa importante, né? Viver é Cristo, morrer é lucro, né? Então nós estamos vendo muitas mortes, muitas coisas horríveis acontecendo. Esse vírus vem para ficar, ele vai mutar muito, ele vai crescer muito. Veio para ficar. Mas o sangue de Jesus veio para te livrar. O poder de Deus veio para te levantar. Aleluia. E a promessa de Deus veio para te guardar. Então diz para ela que as promessas de Deus são maiores do que tudo que está acontecendo no mundo. Isso é só uma plataforma que nós já sabíamos que ia acontecer. Pregamos isso há muito tempo. Porém, chegou o momento de nós comungarmos melhor com Deus, consertarmos nossas veredas para irmos morar com Ele na glória. Glória a Deus. Nada melhor do que a esperança e a verdade de crer que vai morar no céu. Amém? Senhor Deus, queremos nesse momento, a pedido da tua serva, nossa irmã Kelly Prado, que o Senhor alcance agora a vida desta pessoa que está transtornada, preocupada. Conforte o seu coração através do seu Espírito Santo. Aleluia. Mostra para ela o cuidado que o Senhor tem. Dê a ela um abraço. Dê a ela um afago. Mostra o seu poder, ó Deus vivo e eterno. E eu posso falar com propriedade, porque o Senhor é esse carinho todo, é este amor todo. O Senhor tem como mostrar, através do seu Espírito Santo, visitando a sua vida, visitando a sua alma. Visita agora, Senhor, o seu corpo. Visita a sua mente, para que ela possa alcançar paz, guarida, na tua gloriosa palavra, na sua gloriosa presença, no nome santo de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vamos continuar falando. Deixa eu cantar mais um louvor. Vamos cantar um que as crianças gostam muito, que é da minha autoria. E logo em seguida vamos entrar na palavra. Justo, santo, digno de glória, honra e majestade é o Senhor. Sinta a graça em seu coração agora. Creia na vitória que Jesus está aqui. Oh, glória a Deus. Paz do Senhor, irmãs. Justo, santo, digno de glória, honra e majestade é o Senhor. Sinta a graça em seu coração agora. Creia na vitória que Jesus está aqui. Entronizado acima dos querubins, exaltado pelo serafim, é o Senhor, é o Senhor, Senhor dos exércitos,
hoje guerrear, toda barreira ele irá derrubar, e em voz alta vamos glorificar, 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 glorificar. Então cantamos Hosanas, 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 glória seja ao grande Rei. Hosanas, 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 glória seja dada ao Rei. Hosanas, 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 glória seja ao grande Rei. Hosanas, 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 glória seja dada ao Rei. Parou? Parou? Acabou? Oh, glória! Cantaria muito mais, ficaria aqui louvando a noite inteira. Porém, nós temos um compromisso com o horário também, né? Porque a live, né, que não tem um cronograma, né? Não tem uma condição de ser levado com decência e ódio como manda a palavra de Deus. Então se prepara que o Senhor vai se levantar como um guerreiro para nos guardar. Tá? O Senhor dos Exércitos vai estar nos guardando de todos os males, porque Ele é Deus e nós confiamos. Muito bem. Um culto de libertação. Porém, eu vou começar lá em Daniel capítulo 2, tá bom? Vou dar para você um respaldo, né, dos acontecimentos, né? Tudo isso que está acontecendo começou a ser falado muitos séculos antes de Cristo. Porque se você não sabe, o teu Deus, o meu Deus é onisciente. Sabe todas as coisas. Tudo já está diante dos seus olhos resolvido. Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe quem vai defender, quem vai proteger. E nós sabemos também que é a igreja do Senhor, que é a mulher lá no deserto, né, que estava para dar à luz. Não vou entrar nesse quesito também, que, né, um dia eu falo só sobre escatologia, vamos fazer uma live mais longa, aí vamos parar uns minutinhos, aí você toma um cafezinho, come alguma coisinha e volta de novo, a gente vai longe, né? Para que nós não nos perdamos, né? Para que nós não percamos a ideia, o foco, porque quando você assiste várias lives, né? E é um momento tão especial quando há a conexão do Espírito com o Espírito, né? A Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, somos filhos de Deus. Eu me testifico com você, porque sei que você é de Deus, como você também há de testificar comigo, porque é o que diz a palavra de Deus, é nela que nós cremos, né? No capítulo 2 de Daniel, antes de lermos, vamos dar uma palavra do contexto. Acontece uma coisa muito interessante. Os reis da Babilônia, os persas, os reis do passado, desde o Antigo Egito, eles tinham videntes, sacerdotes, né? Eles tinham pessoas ao seu serviço. Essas pessoas que interpretavam seus sonhos, que fariam, né, os seus algouros, os seus despachos, a sua feitiçaria, enfim, né, sua astrologia. Isso acontecia muito, era muito comum no passado. E o rei de repente dorme e acorda desesperado, porque ninguém conseguia interpretar. Ele contou para um, contou para outro, chamou todos os magos, chamou todos os videntes, contou para todos, e eles não sabiam interpretar. Por que eles não sabiam interpretar? Porque o rei não falava o que tinha sonhado. O rei queria que ele falasse: eu quero saber o que foi que eu sonhei e quero a interpretação. E os magos, né, não tinham esse poder, só Deus tem um poder tamanho, né? Mas isso é loucura, Senhor, é loucura. Nenhum mago, em nenhum reino foi pedido tal loucura. É impossível, o Senhor não fala, conte-nos os sonhos que nós interpretamos.
E o rei começou a falar: vocês querem ganhar tempo, eu vou matar vocês, vou fazer na casa de vocês um monturo. Que Nabucodonosor só sabia, ele devia ser algum camarada que gostaria de criar uma empresa de demolição. Tudo para ele era matar a família, demolir a casa em cima da pessoa, né? Era um louco de carteirinha, né? Ele acha que tinha uma parceria com Kim Jong-il, né? Que é o Kim lá da Coreia do Norte, né? Que é muito engraçado. Lá qualquer coisinha é pena de morte. O general dele cochilou enquanto ele estava falando, ele condenou o homem à morte. O homem foi fuzilado porque cochilou enquanto ele estava falando. É uma coisa louca, né? Existem peculiaridades em alguns lugares que é loucura. Na própria Coreia do Norte é obrigado a ter as imagens, ou seja, os retratos desse homem, as fotos desse homem dentro de casa. Se a casa pegar fogo e eles não socorrer primeiro, antes da própria vida, os retratos, eles vão ser fuzilados também, vão ser mortos. Nabucodonosor era simplesmente... estava pertinho, né? Está na Ásia, lá estava bem pertinho da Coreia do Norte. De repente, né? Ele tinha até um parentesco. Era uma loucura total. E isso foi falado para todo mundo e Daniel foi sabendo da história, né? Então Daniel, ele foi simplesmente clamar ao Senhor, né? Porque Arioque tinha dado a ordem para eles: ó, se vocês não souberem interpretar, todo mundo vai morrer. Ele falou assim: pode deixar, Arioque, eu vou juntar os meus irmãos aqui, o primeiro tipo de oração que a gente conhece, né? Vamos orar ao nosso Deus aqui, ver que o Senhor pode nos revelar. E Daniel, com muita sabedoria, orou, clamou ao Senhor, e Deus, com muito poder, mostrou para ele em visão. Eu já tive visões assim, de pessoas sonhando. Eu falei: você sonhou com isso? É lindo, é extraordinário, tá? Mas é para poucos. E aconteceu que Daniel chegou e falou assim: ó rei, eu sei o que o senhor sonhou. Versículo 29 do capítulo 2. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses a cogitação da tua mente. Olha como Daniel usou sua sabedoria. Porque poderia acontecer dele interpretar e os outros serem mortos, porque não deram aquilo que o rei tanto queria. Então Daniel fez uma defesa, tá? Não porque ele é mais sábio, mas porque Deus escolheu ele para falar. Então poupou a vida dos outros. Nós temos que ser assim, às vezes temos que poupar, né? Orar e clamar pelos nossos inimigos, que querem o nosso mal, tá? Porque Deus nos escolheu por uma coisa muito nobre, muito ampla, gigantesca. Não é para a gente simplesmente se rebaixar, nos rebaixarmos a uma fraqueza tão grande, um fracasso tão grande, querer o mal do próximo. Não quero o mal de ninguém. Que Deus te abençoe. E a mim me foi revelado. Isso foi o que aconteceu. E o rei se agradou muito. E o rei ficou todo ouvidos. E Daniel continuou: tu, ó reis, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, e o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Vamos parar aqui para depois finalizarmos. O que está acontecendo hoje está profetizado há muitos séculos atrás, há milhares de anos atrás, tá? Nabucodonosor teve esse sonho. Por que Nabucodonosor teve esse sonho? Porque Deus permitiu que um ímpio tivesse esse sonho? Só para ele mostrar quem é ele. Sabe tudo. Onisciente, poderoso, onipotente, onipresente, está aqui agora, está aí na tua casa que está ouvindo. Aleluia. Então o rei, naquela época, era uma autoridade. E assim foi falado da estátua, né? Que simplesmente mostrava todas as potências de Babilônia e as posteriores. De Babilônia para frente. Pode ver que o Egito não está aqui. E o que era a estátua afinal? A estátua era simplesmente os reinos, impérios, ditaduras
e a democracia. E eu vou te explicar isso para você entender, tá? Babilônia. Você lembra que a cabeça era de ouro? Nunca houve um reino mais esplendoroso do que o reino de Nabucodonosor. Deus deu o reino para este homem porque os reis, Deus levanta e Deus abate. Tá? Ninguém, mesmo que o povo levante, mesmo que o povo queira, se Deus não permitir, isso não acontece. Por isso nós temos que honrar esse Deus soberano. Babilônia foi o maior dos impérios, por isso a cabeça era de ouro. Mas a estátua, ela era dividida em metais diferentes, até chegar ao barro. Até aqui, o colo era de ouro, mas estas partes do dorso, até próximo ao abdômen, aqui essa parte aqui, ó, eram de prata. Prata, se você não sabe, é o Império Medo-Persa, o império em que Dario invadiu Babilônia, Ciro conquistou o mundo em sua volta, depois voltou e assumiu, né, o rei Ciro. O rei que Daniel chega para ele e diz assim: há 200 anos atrás, ó rei, está escrito o que meu Deus falou sobre você. E ele: há quanto tempo? 200 anos? Me mostra, Daniel. E lá está escrito: e o meu servo Ciro. E mostrava toda a conquista dele. Esse rei, ele simplesmente se dobrou ao grande Deus. Ele respeitou a grandeza de Deus. Como pode, 200 anos antes de eu nascer, um Deus tão poderoso que sabe tudo sobre a minha vida? E eu quero dizer uma coisa agora para você, profeticamente. Deus sabe tudo o que está passando nas nossas vidas. Deus sabe todo o seu cansaço, sabe todo o seu fracasso, sabe toda a sua sensatez e insensatez. Deus sabe todos os cuidados que você precisa. Deus sabe tudo o que é necessário para que você esteja bem com Ele. Por que esteja bem com Ele, pastor? Porque nós precisamos nos preparar, nos aprontar, para não sermos pegos de surpresa. Não importa quem vai ser pego de surpresa. Se não quer ouvir, não é problema nosso. Mas aqueles que estão dispostos a ouvir, glória seja a Deus, vai ter o privilégio de ouvir o soar da trombeta, vai poder ver a transformação gloriosa do seu corpo, vai poder chegar nas bodas do Cordeiro e dizer: até aqui o Senhor nos guardou para este momento eterno. Continuando. A parte do abdômen, até próximo aqui ao quadril, ou seja, a bacia, era de bronze. Se você não sabe, eu vou te explicar. Isso é muito ensinado, tá? É o Império Grego. Babilônia foi subvertida ou vencida pelos médios e pelos persas. Depois, a Pérsia toma conta de tudo e o Medo é tirado, que foi Dario, que era sogro de Ciro. Depois que Babilônia caiu, e não caiu com Nabucodonosor, caiu simplesmente com Belsazar, né? O Alexandre o Grande dizima, conquista, arruina esse império e passa a ser o governante. Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Mas Alexandre o Grande, ele era muito problemático, era muito promíscuo, acabou morrendo de sífilis com apenas 33 anos de idade. E se dividiu em 4, né? Eu não vou explicar isso, que não dá muito tempo, tá? 4 generais, cada um pegou a sua porção. E, de repente, esse império, que durou um bom tempo, é subvertido por um sonho também de Daniel, que eu não vou entrar em detalhes hoje, quando eu trouxer a escatologia assim, né? O urso terrível. O Império Grego simplesmente é dizimado pelo poder romano. E o poder romano são as pernas da estátua. E era de ferro. Por quê? Ditadura, crueldade, né? O Império Romano foi o império mais cruel de todo o planeta, de todos os impérios que existiram. Por mais barbaridades que todos os reis e imperadores fizeram, o Império Romano, este foi assustador. Devido à sua falta de decoro, falta de respeito, falta de moral, era um império
perverso, criminoso. Ele devastava tudo que achava pela frente, escravizava, violentava, era um terror. Embora todos eles fizeram isso também, mas não com tanta proporção como Roma, que foi o império que durou mais tempo no poder. Existe uma profecia bíblica que aqueles que o traspassaram verão. Tá? Não vou falar hoje com detalhes, mas significa que o Império Romano, ou seja, alguma coisa de Roma, vai estar no poder. Porque aqueles que o traspassaram verão, quando Jesus voltar na sua grande vinda, aquele império lá atrás, espiritual, que estava em Roma, que crucificou o Senhor, vai ter que ver ele descendo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Eu falei que era uma pincelada. E aqui eu já deu vontade de dar glória a Deus aqui e falar em outras línguas. E a parte de baixo, a parte onde estava o pé, os pés, parte era ferro e parte era barro. Então vamos lá. Cabeça de ouro foi o único império que podia mandar e desmandar. Nabucodonosor, este imperador, este rei, ele não precisava se preocupar. Ele podia dar a ordem de matar e podia falar, não mata mais não. Já no Império Medo-Persa, eles não tinham esse poder. Se eles mandassem matar alguém, eles não podiam revogar. Não tinha possibilidade. O Império Grego não era tão diferente assim, mas era muito frágil devido ao Alexandre ser muito jovem e também não ter uma... Na verdade, ele não sabia o que ele era, se era homem, se era mulher, se era menino, menina. Ele era uma pessoa meia problemática, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Já o Império Romano, não. O Império Romano era o império dos piores ditadores. Terríveis ditadores. Tinham que ser como eles queriam. E eles tinham uma maneira de agradar o povo. Pão e circo. Né? Hoje eu fico vendo como nós, brasileiros, americanos, vamos lá, como nós seres humanos da atualidade, nós assistimos muitos filmes com muita morte. Né? Hoje a tecnologia é tão grande que é possível, parece ser verdade, ser real, uma cabeça sendo decapitada voando longe, um braço sendo cortado, é o que acontecia naquela época. Né? Então nós continuamos com o circo, que é a televisão. Está faltando só o pão. Né? O pessoal está desesperado pelo auxílio aí, está faltando só pão. Mas o circo já está aí, o circo já está aí, a ditadura está aí, a mentira está aí, não vou entrar também nesses detalhes. Né? E os pés, né, vamos lá, Medo-Persa, grego, romano, e os pés, ferro e barro. Não se esqueça que as pernas eram de ferro, o Império Romano, né? O Império Romano, o urso com todas as características de destruição, tá? Então, o que tem a ver uma coisa com a outra, pastor? Tem a ver tudo. Ditadura, democracia. Hoje nós vivemos, hoje, eu, você, nós vivemos no planeta com ditaduras e democracia. Diversos países da África são ditaduras, a China é uma ditadura cruel, a Coreia é uma ditadura, a Venezuela é uma ditadura, Cuba foi muitos anos uma ditadura, continua sendo uma ditadura que simplesmente se esconde, né, através de falsas liberdades. Vamos lá, ditadura, 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 sabia tudo de cor na cabeça. Por muito tempo, El Salvador foi uma ditadura, Nicarágua foi ditadura, então, ou seja, existem muitas ditaduras no Brasil, no mundo, aliás, né? Na região africana, na região europeia mesmo, existem ditaduras em países da antiga União Soviética, que depois se transformou em perestroika, foi quando foi todo mundo livre, e a Rússia ficou só com o seu território, e os países que faziam parte da cortina de ferro, que é a antiga União Soviética, como Ucrânia, Romênia, Bielorrússia, Sérvia, né, Tchecoslováquia, eles se dividiram. Cada um agora é o seu próprio país, tem o seu próprio estado, carrega a sua própria bandeira, tá? Então, e também tem a democracia, né? O parlamento, por exemplo, da rainha, que ainda é a rainha da Inglaterra, tem um parlamento, o presidente não manda em nada, é o primeiro-ministro que manda, tá? Então, o primeiro-ministro que é o manda-chuva daquele lugar, hoje é o Macron, né? Aqui no Brasil,
é república, ou seja, também é uma democracia, ou pelo menos diz que é, né? Presidente Bolsonaro. Estados Unidos também é republicano, então se diz também democraticamente uma democracia, mas nós sabemos que também não mostra muito da sua atividade, do seu poder no âmbito político, pelo menos agora. Antes sim, a terra da alegria, a terra da prosperidade, mas agora os Estados Unidos não está muito diferente de nós não. O pessoal exalta muito os Estados Unidos, não está diferente de nós não. Eu vejo esses repórteres falando essas besteiras, que lá 20 mil reais o auxílio, mentira, é $1.000, tá bom? É 20 mil reais porque o real tá uma porcaria. Como $1 é 5 reais, é claro que $1.000, tá? Vai ser muito dinheiro. É só fazer uma continha burra, né? 20 mil reais devido à valorização do dólar. Do contrário, não seriam 20 mil reais, tá bom? Mas eles gostam de falar essas bobagens. Eu quero explicar para você porque eu sou uma pessoa muito antenada. Não pense que eu sou um leigo que só sabe ler Bíblia, não. Eu leio Bíblia, leio tudo, tá? Eu procuro estar sempre atualizado e antenado, tá? Então vamos lá. O que está acontecendo hoje foi prometido lá atrás. Pastor, como assim? Estamos vivendo ditadura e democracia, mas daqui uns dias a democracia não vai existir mais. A ditadura vai ser completa, mas vai ser uma ditadura diferente, né? Estamos aí próximo a surgir um homem que vai trazer todas as soluções plausíveis para o mundo. E eu preguei muito isso. Eu falei sobre chip, eu falei sobre código de barras, mas tudo isso tem a ver com o crescimento, tem a ver com a modernidade. Porque, na verdade, nós temos que estar preocupados que está acontecendo aquilo que eu falei muito, o dinheiro vivo acabando. Como assim o dinheiro vivo acabando? Daqui a alguns dias, eu e você, tá? Até a manifestação de Cristo, quando ele se manifestar, ele manifesta e a gente vai embora, o dinheiro vai ser tirado da rua. Por quê? Porque vai haver um projeto dizendo que já é antigo, já esse comentário já existe há muito tempo, que o dinheiro que faz a corrupção existir, o dinheiro vivo que faz o tráfico de drogas existir, o tráfico de armas, o tráfico humano, então tirando completamente o dinheiro de circulação, glória, né? Parece. Seria muito bom se não houvesse a maldade de Satanás por trás disso, tá? Aí você vai ser controlado totalmente. Você não vai poder fazer compra nenhuma, a não ser com o cartão. E você só vai poder ter o cartão se você se submeter ao sistema. Calma, não vou falar mais sobre isso. Pode ficar despreocupado. Vai demorar uns dias ainda. Aproveita enquanto Deus está orientando você e abençoando a tua vida. Então vamos lá. Eu comecei lá em Daniel, porque essa profecia foi repetida minuciosamente, com muito mais detalhes, por Paulo. Lá na segunda carta aos Tessalonicenses, vamos lá. É um culto de libertação, pastor? É libertação. A libertação está aqui, ó. Tá? Essa pincelada que eu disse que eu vou estar dando é para você entender o que eu vou falar. Porque se você ficar vendido com essas coisas aqui de cima, você não vai se libertar das que estão aqui embaixo, camufladas na tua casa, na tua vida, na tua igreja. Tá? Então vamos lá. A segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, vou procurar ler rápido, para eu frisar mesmo aquilo que Deus quer que eu fale desde cedo. Tá? Está logo depois de Colossenses, né? Primeira carta e segunda carta. A gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 5 da primeira carta também. Tá? Vamos lá. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Ou seja, aqui os impérios foram revelados para Nabucodonosor como seriam. Tá? Nada mais seria como ele. Depois que ele caísse, outros impérios iriam surgir, até chegar à época de hoje, ditadura e democracia. Até chegar a nossa era, a nossa época, que é a última. E eu posso provar isso na Bíblia. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, já naquela época, né, as pessoas inspiradas, movidas por uma euforia, já diziam
que a vinda do Messias seria muito rápida, só que não seria. Então Paulo exorta a eles não viverem debaixo dessa expectativa, porque seria depois de muitos dias. Paulo se preocupava em manter os crentes fiéis, temendo ao Senhor, agindo como crentes, fazendo a vontade de Deus, agindo não como o mundo ensinava, mas como a Bíblia ensinava. Então, esta época não era preocupante, mas agora é. Aqui ele diz ainda: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É claro que isso ainda não aconteceu, mas é o que irá acontecer. Não tem como Jesus voltar agora e chamar a igreja dele sem que o anticristo apareça. Nós todos saberemos quem ele é. Primeiro ele vai se manifestar. Assim que ele se manifestar, Jesus vem e busca o povo dele. Esteja pronto, irmão. Tá? E olha que beleza. Não precisa preparar mala, não precisa preparar nada. Você não vai levar nada. Basta você estar pronto. Porque lá a vida é diferenciada. É eterna. Sem doença, sem Covid, sem morte, sem assalto, sem problema. Sem roubo, sem corrupção. Sem qualquer tipo de maldade. Você já pode pensar, a gente vive num mundo tão mal. Ainda, às vezes nem consegue acreditar que um dia possa haver bondade, tanta maldade que há no mundo. Lá a bondade reinará. Eu procuro esse dia, onde a verdade vai reinar, onde a bondade vai reinar, onde a vida reinará. É isso que importa para aqueles que creem de verdade na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Continuando. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quem está detendo o anticristo é a igreja, o Espírito Santo na igreja. Nós que estamos detendo ele. Ele poderia ter se manifestado? Poderia, mas Deus não permitiu, porque a igreja ainda está aqui. O Senhor tem dado chance para a igreja se preparar, para a igreja converter o máximo de almas possível, para a igreja se preocupar com a redenção, para a igreja se preocupar com a vida eterna. A igreja hoje está se preocupando somente com a carne, somente com a terra, somente com as coisas humanas, somente com aquilo. Presta atenção, meu irmão, você vai perecer, minha irmã, você vai perecer e não tem volta. Se o Senhor voltar, você não tem chance de se consertar, se você não for nessa leva. Por isso que eu insisto tanto em falar, porque eu fui chamado para pregar a vida eterna. Eu não fui chamado para pregar somente prosperidade. Deus prospera sim, mas sem a vida eterna, que prosperidade vai trazer felicidade para você? No inferno? Não posso falar mais de inferno não, né? Os pastores têm um cuidado de falar de inferno, porque se o inferno não existe, para que eu estou perdendo meu tempo servindo a Deus? Eu não entendo isso. Se são palavras do próprio Deus, aí eles vêm com a teologia barata, né? Aí vem Geena, aí eles começam a trazer alegorias de que a época os nomes eram usados porque era sofrimento, que não sei o que, que não sei o que. Eu não vou falar nem sobre isso, porque eu tenho nojo disso. Eu estudei teologia a vida inteira e eu sempre tive nojo disso, porque eu sempre fui um homem de muita fé, de crer naquilo que a palavra de Deus é verdade. Então a história que Jesus contou sobre Lázaro e o rico é apenas uma metáfora. Pelo amor de Deus, francamente, você foi salvo por quem? Se Jesus te salvou, você está envergonhando ele. Graças a Deus que cada um vai dar conta da sua vida. O problema é que essas pessoas não se interessam em ir para o inferno sozinhos e querem levar o máximo de vidas enganadas por ele para o mesmo tipo de pensamento e raciocínio. Eu nunca caí nessa e nunca vou cair. Continuando. Aqui fala o caráter do homem da iniquidade, né? Aqui vai falar das manifestações dele, né? Aqui fala também de que Jesus vai chegar e vai desfazer ele com a sopro da sua boca. Eu falei que era uma pincelada, né? Eu vou explicar melhor daqui a alguns momentos, né? Então, ou seja, esse indivíduo vai estar sob o comando de Satanás. Quando surgiu o túnel São Gotardo e que teve aquela manifestação artística, gente, eu não sei como o crente consegue acreditar em artista. Artista sempre foi a ralé da sociedade, tá? Eles se infiltravam no meio dos ricos lá, mas eles eram desprezados,
É só você ver alguns filmes antigos, ler a história, né? Eles simplesmente querem sim estar nos melhores lugares, tá? Mas a classe artística não pode ser seu profeta. A pombagira não pode ser sua profeta, querida, tá? Né? O pombogiro não pode ser teu profeta, meu irmão. Acorda para a vida, tá? Porque é o que eles são. Um bando de pessoas que estão um pouco preocupadas com você. São pessoas que simplesmente vivem da farsa da corrupção, que vivem da prostituição, do engano. O que eles ensinam? Que trair é bom? O que eles ensinam? Que você não tem que se preocupar em ser homem nem ser mulher, você tem que deixar os seus pensamentos, né, afluírem para você saber que gênero realmente você é. Francamente, crente, vai acordar, vai orar, vai ser crente. Tá? Vai ser crente. Aqui não tem nada a ver com homofobia, não tem nada a ver com preconceito, não. Eu sou Bíblia e a Bíblia é a verdade. Se a Bíblia diz que é a verdade, então eu não estou perdido, porque a única razão de eu crer na palavra de Deus é a verdade que ela me ensina. Glória a Deus. E é esta verdade que eu ensino, esta verdade que eu pratico. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, isso vai crescer, vai crescer, vai crescer, ou seja, o anticristo vai se manifestar. Ele tem que ser político, ele tem que ser uma pessoa influente, ele vai ter um segundo anticristo, que é do lado religioso, está em Apocalipse 13:1 e 13:11, a besta que emerge do mar é a besta que emerge da terra. Tá? Mar são pessoas, terra a parte humana, né? Isso é muito grave, eu não vou explicar também, que vai demorar muito tempo, eu não estou aqui para isso, é um curso de libertação, e a libertação está aqui, que Deus mandou passar para você, tá bom? Então, ou seja, isso vai acontecer. Então o anticristo está por aí, a plataforma dele está aí, vírus, máscara, já fazem décadas que Deus revela para os seus servos. Décadas, tá? Nós sempre falamos sobre esse assunto, né? O anticristo precisa ter o poder, para ter o poder ele precisa do caos. Tem coisa melhor que a pandemia para causar um caos mundial, universal, né? Todo mundo está com medo, as pessoas estão preocupadas, né? E esta guerra, esse cabo de guerra, esse braço de força, né? Que está tendo entre pessoas que querem manter o planeta debaixo de moralidade e de respeito, e aqueles que simplesmente abominam tudo isso, porque o anticristo ele abomina tudo o que tem de moral, ele aborrece simplesmente o Deus dos seus pais, ou seja, ele não tem o amor das mulheres. Não precisa ser muito inteligente, que o anticristo, tá, vai ser simplesmente uma pessoa de gênero duvidoso, ou seja, um homossexual. Tá? E nós estamos vendo a quantidade de investimento para que nós aceitemos isso. Eu não sou contra, a pessoa é o que quer. O camarada quer ser pedreiro, seja pedreiro. Tá? Ele quer ser gogo boy, seja gogo boy, meu filho, mas eu não sou obrigado a simplesmente olhar para você e ter você como simplesmente a Bíblia fosse uma mentira. Tá? Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, não vou trazer também sobre isso. Eu estou um pouco preocupado se me acham homofóbico. Eu nunca fui homofóbico. Eu conheço muitas pessoas e tenho respeito de todos eles. Tá? Mas Bíblia é Bíblia, verdade é a verdade. Não adianta você vir com história fiada, porque a igreja da inclusão não é de Deus e nunca foi de Deus. Tá? Como também não é de Deus e nunca foi de Deus a igreja da rigidez total, da perversidade, né? A igreja da rédea. Não é por força. Não é por violência, eu sou crente por opção. Eu amo a Deus por opção. Estou na igreja por opção. Estou na igreja não por força, não por violência, mas o Espírito Santo, quando entrou em mim, quando ele começou a abrir meus olhos, quando ele começou a usar minha vida, quando ele começou a fazer sentir saudade do céu, ele foi capaz o suficiente de me mostrar o caminho. E é no caminho que eu estou, o caminho que eu vou continuar. É claro, uma pincelada, ele não consegue falar tudo. Esses assuntos aí você pode me perguntar depois, eu vou abordar biblicamente. Vamos falar aqui também, tá? Mas chega de ser tolos. Vamos parar de ser tolos. A igreja não compactua com o mundo em nada. Ou você é luz, ou você é trevas. Na primeira carta dos Coríntios, Paulo foi claro. Não tem como o Belial ter comunhão com o que é santo. Ou seja, o mal com o bem não tem comunhão. Não tem como ter comunhão a luz com as trevas.
Não tem como você tomar do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Não tem como. É Bíblia. Quem te salva é a Bíblia. Quem te salva não é pastor tal, não é apóstolo tal, não é bispo tal. Quem te salva é a palavra de Deus, porque a única que tem poder de libertar é a palavra de Deus. Pastor não liberta, apóstolo não liberta, bispo não liberta, presbítero não liberta. O que liberta é a palavra de Deus, é a verdade da palavra de Deus. Isso que liberta. Então vamos lá. Começou lá atrás de Daniel. Viemos para Tessalonicenses, sabemos que o que está acontecendo é só a plataforma para o homem do pecado que vai se manifestar. Quando ele se manifestar, a igreja bye bye. Adeus. Adeus, mundo cruel. Adeus. Tá? Mas para isso temos que estar preparados. Tá? Em primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo já alertava, né, os seus discípulos naquela época. Olha só. A necessidade da vigilância. Capítulo 5, versículo 4 diz assim: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e não somos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Sede sóbrios, vigiai. Sempre houve um conselho desse para nós, como diz a palavra. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestir-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor não te reservou para a ira, não, meu irmão? Minha irmã, te reservou para a luz, para a salvação. Então nós temos que estar no lugar certo quando Ele chamar. Que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Era para a gente consolar um ao outro. Não era para se acrentar ela, está brigando, não. É para a gente consolar um ao outro. Jesus está voltando, vamos nos preparar, vamos orar, vamos jejuar. As amadas irmãs, a irmã Danúzia, a irmã Leni, estão indo lá no monte com outras irmãs orarem pelo ministério, pelas nossas vidas. Glória a Deus, é para isso que nós somos chamados, para nos consolarmos, ajudarmos uns aos outros, tá? A entender a narrativa celeste, a narrativa de Deus, não essa narrativa miserável e mentirosa que o mundo tem, tá? Essa tratativa infernal que o mundo trata você. Nós temos que entender isso, tá bom? Então nós precisamos estar sóbrios, vigilante. Mas hoje fica aquela briga. Pastor fala a verdade, vem o filho do capeta. Eu vou falar. Tem muitos pastores do diabo, muitas mulheres do diabo, muitos homens do diabo, com título de apóstolo, de bispo, tá? De missionária, trazendo o inferno para sua mente, para sua cabeça. Mas se depender de mim, elas vão queimar, eles vão queimar diante da palavra da verdade, a palavra de Deus. Esta é a verdade, não o que eles pensam. Se eu vivesse do que os outros pensam, eu estaria morto. Eu tenho que ter a minha consciência. Eu não tenho que ser uma pessoa de civismo. Eu não tenho que ser uma pessoa que tenha civilidade, seja civilizado, mas também tenha civismo moral, civismo monetário com o meu país, né? Patriótico com o meu país. Então, decide a bandeira que você está levantando. Você quer a bandeira do Espírito Santo ou quer a bandeira do diabo? Porque a bandeira do Espírito Santo ela funciona assim. E o mesmo Deus, o seu Espírito, a levantará, ou seja, erguerá a sua bandeira, mesmo que seja uma torrente de águas, que seja um tsunami de problema, que seja o inferno todo contra você, a bandeira da paz do Espírito Santo vai estar na sua mão de vitória. Nós cremos nisto. Isaías sabia o que estava falando. Continuando, pastor, mas o senhor falou que vai trazer uma libertação. Pois é, tudo isso que eu estou falando para você é verdade, está acontecendo. Eu poderia trazer um monte de versículos, mas não ia ajudar. As pessoas de antes eram mais crentes, porque elas acreditavam mais na palavra. Hoje, tudo é uma questão, tá? Um questionamento. Você não pode orar como os fariseus. Por quê, pastor?
Eu não posso sair na minha área e orar em voz alta. Eu não posso chegar lá no meio da praia e orar em voz alta. Questionamento. Ali o Senhor está dizendo que a oração do crente mais ouvida é aquela que está dentro de quatro paredes, que é onde ele tem a dedicação total a falar com Deus em espírito e em verdade, tá? Sem nenhum tipo de aparecimento, sem nenhum tipo de egoísmo e nem de soberba. Porque às vezes a pessoa, ela quer manifestar-se diante dos outros pela sua soberba, pela sua arrogância, não pela salvação que ele foi alcançado, tá? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Então agora, que eu falei para você que Daniel profetizou, que os impérios foram mostrados para Nabucodonosor, que nós estamos vivendo o último estágio, que são os pés da estátua, democracia e ditadura, que o Senhor nos mandou estar vigilantes em Tessalonicenses e também nos alertou de como o anticristo apareceria. Lá em Apocalipse 13:1 e 13:11 mostram essas bestas, ou seja, um líder político, um líder religioso. O pessoal já está mostrando aí algumas fotos, tal. Eu prefiro esperar. Tá? Por quê? Porque não me foi dado nenhuma revelação divina e não foi dado para ninguém de quando o Senhor voltaria. Só Jesus sabe, só Deus sabe quando ele vai voltar. Então, para que eu vou ficar encafifando, perdendo meu tempo com historinha, conto de carochinha? Eu vivo a verdade. A verdade para mim é cada dia ser o mal. Hoje o dia teve o mal que tinha que ter e o bem também que tinha que depositar. Amanhã é outra coisa. O Senhor tem a misericórdia de nós e nos guarde. Vamos lá. Eu quero agora mostrar para vocês coisas muito importantes que a igreja tem que se libertar. Se a igreja não se libertar disso, não adianta saber a Bíblia de capa a capa, não adianta saber tudo sobre escatologia, não adianta saber até quem é o anticristo. De repente, então, até com a fé e chá com o anticristo, sabe quando ele vai se manifestar. Ele já se confidenciou para você, já confidenciou tudo que vai fazer. Não importa para mim, tá? Porque se você tiver enquadrado naquilo que eu vou ler aqui agora, você não é liberto e não tem como entrar no céu. Então vamos lá. Em João capítulo 2, 15 e 17. São João, capítulo 2, 15 e 17. Tá bom? Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Vou ler mais. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Eu amo quando as pessoas me odeiam. Não me odeiam porque eu estou fazendo uma coisa errada, mas me odeiam porque eu sou crente. Porque eu levanto a minha bandeira, porque Deus me tirou do mundo, e o mundo não entra mais aqui, o mundo saiu de dentro de mim, foi tirado, não porque Deus veio e me arrancou, Ele não vai fazer isso, eu coloquei Ele para fora, e se tem alguma coisa ainda que me incomoda, que essa palavra está falando comigo também, eu vou dar fim, eu vou colocar para o lixo, porque eu quero ser de Deus. Estar atento ao que Deus está me oferecendo, que é a salvação da minha alma. Então vamos lá. O mundo te ama, estou com dó de você. Pastores amados, apóstolos amados, bispos amados, como eu amo aquele bispo. Mas não se converte, não aceita Jesus, continua no mundo, continua na farra, bebendo, fumando, se drogando. Você pode amar quem você quiser. Amar bispo, amar pastor, não leva ninguém para o céu. Tá? Mas não amar também não leva, tá? Então fique esperto, seja crente e ame. Ame como crente, não como um mundano, uma pessoa sem Deus, completamente atípica de tudo que o Evangelho ensina e querer dizer porque eu gosto tanto dele e ora sempre por mim. Isso não vai te salvar, tá? Então, qualquer amizade que você tenha com o mundo, você está perdido. Em Apocalipse capítulo 22, 15 e 21, olha só, eu e minha esposa faz dias que nós estamos lendo, orando, né? Ela já até pregou sobre esse assunto. Apocalipse 22, do 15 ao 21, eu quero fazer uma pergunta para você. A Bíblia é a verdade? Responde aí para mim. Eu vou dar aí 3, 4 minutinhos. Vamos lá. Diga, Basta o não põe amém, não é. A Bíblia
é a verdade? A palavra de Deus é a verdade? Aí a Bíblia vai falar se está aparecendo uns Zés aí. Tá? A Bíblia é verdade? Se é, coloca é. É? Então vamos lá, vamos encher de R. Não é não, né? É, tá? Enche de R. É verdade? Coloca aí. Enche aí. Bota a tua habilidade de ficar o dia inteiro no smartphone. Sim, amém, sim. Sim. Ótimo. A Bíblia é verdade? Então, por isso que ela é a verdade, eu vou ler para você. Porque se você se escandalizar como eu vou ler aqui, então a Bíblia nunca foi verdade para você. Tá? Então vamos lá. Capítulo 22 de Apocalipse, do 15 ao 17. Fora ficam os cães. Não é cachorro não, gente. Cães são pessoas perversas. Tá? Pessoas sem Deus. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aqui a água da vida, ó. A palavra de Deus. Então a Bíblia é a verdade. Vou perguntar de novo. A Bíblia é a verdade? Amém. Sim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, 9 e 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, 9 e 10. Então a Bíblia é a verdade. Tá, vamos lá. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Deus liberta a tua igreja. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A igreja precisa se libertar? Liberta-se! Esta palavra é a verdade. Para dessa inclusão do inferno. É do inferno a inclusão social. A sustentabilidade foi gerada no inferno. São palavras que adoçam a sua boca, para que você simplesmente fique com raiva da verdade, da palavra da verdade. Mas é o poder no sangue de Jesus. Efésios capítulo 5, 4. Terminando já. Aleluia. Se soubesse a presença de Deus, estou derretendo aqui, ó. Efésios capítulo 5. Vamos lá. Versículo número 4. Vou ler também o 3 para você entender o contexto. Frutos da luz e obra das trevas. A igreja tem que estar liberta disso. Tá? Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Não vou dar muita explicação, não vou ler aqui para você. Nem conversação torpe, piadinha, palavrão, nem palavras vãs, nem chocarrice. Como tem gente que adora rir, né? Rir de quem cai, de quem se machuca, conta piadinha, faz piadinha com o irmão, piadinha com o pastor, né? Piadinha com todo mundo, né? Deus está de olho em você, mas não é para bem não. Coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. É isso que temos que ter. E olha o versículo de número 5. Sabeis, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Antes éramos trevas, irmão. Somos luz agora. Somos luz agora. Eu paro para pensar. Tem irmãos, servos de Deus, que foram tirados do travestismo, né? Travestismo. Foram tirados da homossexualidade. Foram tirados das trevas. E hoje estão firmes com Deus. Alguns, infelizmente, têm uma dificuldade muito grande, vai e volta, mas estão tentando se recuperar com Deus. Eu vou falar o que para uma pessoa dessa, se eu começar a agir com a inclusão do mal dentro da igreja, como se nada tivesse acontecendo? Meu Deus! Então o Espírito Santo agora não tem mais liberdade, não. O Espírito Santo aqui não, tá? Aqui o senhor vai vir, o senhor vai começar a usar gente aí para falar, e eu não posso não, que a inclusão é minha, e eu tomei posse, e eu não tenho preconceito. Eu também não tenho preconceito nenhum. Nenhum. Para quê? Eu vou perder tempo com preconceito. Eu brinco, eu falo um monte de coisa com as pessoas que eu gosto, que eu amo, tá? Não tenho nenhuma dificuldade, mas chocarrice, ficar rindo. Você fica o tempo todo rindo das pessoas. Você não sabia que você está caindo na mesma condenação? Tem gente rindo de você também, mas é o diabo. Tá? É o diabo que está rindo de você. Porque você está do jeitinho que ele quer que você esteja. Tá? Então, eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam de mim. Eu começo um canal no YouTube. Eu vou falar coisas polêmicas. Só que eu tenho tudo aquilo que eu posso falar. Eu vou falar aquilo que tem que falar porque é a Bíblia Sagrada. Eles podem rasgar a Constituição, podem mandar prender pastores, mas não pode impedir que a gente fale a verdade. Isso eles não têm poder. Tá? E a verdade é para quem crê. Eu não sei porque as pessoas ficam tão preocupadas. A verdade é para quem crê. Eu não me incomodo quando uma pessoa usada por Satanás fala um monte de abobrinha satânica. Não me incomodo. É mentira. Eu não tenho interesse naquilo. Mas eu estou falando a verdade, você crê se você quiser. Tá? Por que perseguir a igreja? Porque o diabo sabe que a verdade liberta, a verdade transforma. Aleluia. Sabe por que o diabo persegue a igreja? Porque o diabo não precisava perseguir a igreja. É para quem crê. E esse é o problema, para quem crê. Então você está passando na rua, a verdade te alcançou, balbal, Satanás. O Senhor te resgata. É isso que ele fez comigo e vai fazer também com você. Igreja, se liberta. Vamos parar de parvoíce, chocarrice, piadinha. Tá? Vamos parar de alimentar as pessoas que estão cometendo um pecado grave, tá? Um pecado de gênero, porque é pecado e acabou. Fale o que você quiser, é pecado. Está na Bíblia. A Bíblia, se falou que a Bíblia é verdade, então a Bíblia tem que ser recortada, tá? Então não vamos permitir que as pessoas pereçam para o inferno. Não é para falar, tratar mal. É a verdade liberta. Você não precisa ficar falando a verdade no meio da rua para ninguém, não, tá? Basta você viver a verdade, a pessoa vai se interessar. Por que você é assim? Porque Jesus Cristo me salvou. Ele me libertou. Ele pode me libertar também? Pode te libertar, sim. Sabe por que tem poucas conversões? Poucas libertações hoje? Porque as pessoas não têm interesse mais na palavra. Eles têm interesse, como num clube social, se aproximar do lugar, ser abraçado, ser... Ai, meu Deus. É verdade. Eu concordo. Temos que abraçar as pessoas, levar Jesus para ela, que é o que nós temos, né? Mas compactuar com o erro dela, isso não vai acontecer comigo. E nem com a igreja que eu dirijo. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, eu queria ter muito mais tempo para falar. Mas estamos aqui diante de Ti para, com muita, muita propriedade, respeito e fé, com decência, com ordem, falar do Teu amor. E alcançar, Senhor, o maior número de pessoas possíveis com o Teu Espírito Santo e palavra. Porque essa palavra é Tua, não é minha. Liberta o Teu povo, Senhor, toda chocarrice, toda meninice. Liberta o Teu povo de toda, Senhor, ação de Satanás, de toda ladroagem. Liberta o Teu povo, Senhor, de toda imundícia e impureza que o diabo quer empurrar para dentro da igreja, a goela abaixo daqueles que amam a palavra da verdade. Senhor Deus, nós Te amamos e Te louvamos. Que o Teu nome seja glorificado. Que nós possamos Te exaltar, possamos Te glorificar com uma vida santa. O Senhor está logo se manifestando aí. Primeiro virá o anticristo, e nós não queremos ser pego de calça curta, não.
Ele pode até se manifestar, ele pode até mostrar seus dentes, seus tentáculos, mas nós não vamos nos preocupar, porque ele não vai nos tocar, porque é uma promessa, esta promessa eu quero vivenciar, que é o arrebatamento da igreja. Crendo em teu poder, crendo na tua graça, eu te peço, liberta teu povo. Tudo aquilo que o diabo, Senhor, ainda mantém dentro dele. Liberta teu povo, tudo aquilo que não faz jus ao reino de Deus, para que teu povo não seja pego de surpresa. Antes sim, tenha o temor e a salvação de suas vidas alcançadas através da sua palavra. Crendo assim, eu te agradeço, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Deus os abençoe grandemente. Um grande beijo e a paz do Senhor Jesus.